E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico, você aprende como entender o movimento do gráfico, para que você consiga compreender toda a dinâmica que o gráfico nos traz, para saber o momento exato de uma compra, momento exato de uma venda. Aqui, por exemplo, ó, eu entrei numa venda para mais de 1 minuto, tá? A expiração com mais de 1 minuto. Então vamos aguardar. Enquanto isso, você que está chegando no canal, se inscreve no canal, ative o sino de notificações. Você é muito bem-vindo aqui. Aqui nós estudamos análise gráfica, aqui nós estudamos como analisar o gráfico, entender toda a movimentação do preço nas regiões para a gente apresentar um padrão de entrada, aliás, aplicar um padrão de entrada, né? Porque quem vai apresentar esse padrão é o gráfico. Se o gráfico apresenta o padrão de entrada ou ele apresenta o movimento correto para a gente fazer uma entrada, a gente faz uma entrada. Como agora? Eu fiz uma entrada com um tempo de expiração maior. Por quê? Ao invés de esperar o gráfico terminar o movimento e aguardar até ele fazer o movimento, eu já consigo enxergar aqui o que o gráfico está buscando, tá? Eu já consigo entender o que o gráfico está buscando. Então, pelo entendimento que eu tenho do gráfico aqui, a partir do momento que ele veio buscar essa resistência, ó, vai fechar, tá lá. A partir do momento que o gráfico veio buscar essa resistência, opa, zero a minha tela aqui. O point fixo, às vezes eu clico nele, ele faz isso, mas paciência, né? Ó. Quando eu olho o gráfico aqui, dá uma olhada. Ó. O que eu consigo ver aqui? Eu vejo o gráfico já fechando ali uma região, jogando pressão de venda. Você consegue enxergar isso também? Pressão de venda. Se o gráfico está numa região de pressão de venda, num local bem definido, onde ele está buscando liquidez? Está buscando liquidez aqui. Olha isso aqui, ó. Está buscando liquidez aqui. Então, por que eu já entrei neste padrão aqui, ó, nessa região consolidada? Pelo menos para que ele venha buscar ou região de pavio aqui, ou esta região de liquidez, ou esta região de liquidez. Então, a partir do momento que eu consigo entender essa movimentação, ó, eu consigo enxergar ali o porquê da minha entrada. Tem um porquê da minha entrada aqui, ó. Existe uma lógica sobre o movimento, uma lógica ali que o gráfico está fazendo para eu poder fazer a minha entrada. Simples, né? Simples. Seguindo a tendência, sempre a favor da tendência, a favor do movimento, compreendendo o que o movimento está fazendo para que ele faça o movimento. Ah, Cadu, mas e se ele não vier buscar essas regiões aqui abaixo? Ele continuar consolidado aqui e ele começar a buscar preço mais acima? Ele pode assim fazer? Pode. Ele pode fazer. Tanto é que em binárias a gente acaba fazendo essas operações entre os movimentos gráficos, nessas micro-regiões, porque a modalidade, o mercado nos proporciona isso. Se eu tivesse, por exemplo, em Forex, eu esperaria uma movimentação mais adequada, mostrando para mim que o gráfico estava saindo dessa região para eu fazer uma entrada, tá? Mas aqui um mercado diferente, tá bom? A ação é diferente. Você que chega aqui também no canal, ó, eu deixo esse e-book inteiramente grátis que você pode baixar. É um e-book onde eu trabalho e trago os melhores padrões de vela que eu utilizo no meu dia a dia. São 36 páginas que você pode fazer o download e estudar. Como é que você tem acesso a este e-book? O acesso é tanto pelo treinamento, como você pode baixar gratuito aqui nos links que eu tenho aqui no YouTube. Tem o link do meu WhatsApp para você entrar em contato comigo caso tenha alguma dúvida. Tem o meu Instagram para você seguir, mandar um direct caso você tenha dúvida. Tem também ali o link para o acesso ao treinamento e tem o meu canal do Telegram. O canal do Telegram, assim, também tem na descrição de cada videoaula que eu posto aqui. O que você encontra quando você chegar no canal do Telegram? No canal do Telegram você vai ver aqui uma mensagem fixada. Clica sobre ela, sobre a mensagem fixada. Clicou sobre a mensagem fixada, vai abrir os links para você fazer download, tá bom?
Uma vez aqui dentro, você vai ver resultados de alunos, ó, como o Djalma, uma ótima semana também para você, Djalma, batendo meta. Aqui você vê o Leandro, ó, batendo meta. Pessoal que operou fim de semana, né? Aqui você vê o Antônio Alexandre, ó, batendo meta. Alunos novos, né? A aula que eu subi aqui, ó, no domingo à noite. Aqui você vê o Antônio batendo meta, ó. Aqui você vê o Djalma novamente, o Giovanni batendo meta, o pessoal que operou fim de semana, né? Claudemir, ó, alunos novos, aqui o Jair, aqui você vê o Rivanildo também batendo meta, o Rafael e assim por diante, tá, pessoal? Depois você pode entrar aqui, ó, tem pequenos vídeos dos alunos aí enviando. Então, acesse aí o canal do Telegram, baixe o seu e-book, para você estudar. Caso você também tenha alguma dúvida, ó, me segue lá no Instagram. Lembrando que quem me segue no Instagram, eu tiro, caso você tenha alguma dúvida sobre treinamento, sobre algo que seja necessário você ter um entendimento, ó, aqui tem um link de aquisição do treinamento. Lembrando que está com 60% de desconto o treinamento. Corre enquanto está essa super promoção. Eu costumo dizer que é o valor de dinheiro de pão com manteiga, né? Porque é tão acessível, um preço realmente acessível para você estudar. Onde você tem acesso vitalício e as dúvidas sanadas diretamente comigo, tá bom? Então vamos lá, ó, EuroJPY, primeira entradinha aqui, EuroJPY, EuroUSD. Vamos ver o que o EuroUSD tem a nos oferecer. Ó, tá muito igual, né? O EuroUSD, ele está muito igual ao EuroJPY. Olha aqui, ó. EuroJPY, EuroUSD. Mas é muito parecido, né? Até parece o mesmo ativo. Eles estão parecendo o mesmo ativo, ó. EuroJPY, EuroUSD. EuroJPY, EuroUSD. Muito parecidos mesmo. O gráfico ainda está aqui numa região sem muita liquidez para a região, ó, tem região aqui atrás, ó, que pode trabalhar ainda, segurar o preço nessa região. Ele praticamente está fazendo aqui um triângulo ascendente, é uma região ainda sem muita volatilidade, sem muita força. Cabe ainda uma entradinha de venda? Cabe, né? Eu só não esperaria que ele fosse recolher como ele recolheu aqui. Ó, deixa eu dar uma olhada aqui, ó. O EuroJPY muito parecido, né? Aqui, ó, ele deu uma recolhida nesse candle, deixando praticamente um doji. Não era o que eu esperava ali, né? Um fechamento como um doji. Mas, se ele manter este padrão ali, quem sabe ainda a gente não consegue ali sair positivo, né? Ele só vai ter que fechar um pouquinho abaixo, ó. Tá vendo? Até aqui, ó, ele era um candle positivo. Até nessa região aqui ele era um candle positivo. No último segundo, olha o que ele fez. Ele veio, fechou um doji. No último segundo, se este doji estivesse aqui nessa região, eu não teria vendido, tá? Então aqui, ó, acabei tomando ali uma entrada que eu não estava esperando. Ó, EuroUSD novamente, tentando ganhar força, não ganha força, entro novamente vendido, ó, tomo loss na região. Depois desse doji que ele me deixa ali, eu vejo aqui nessa região, ó, este candle no fechamento aqui, ó, de pavio com o fechamento de corpo. Então eu vejo uma região aqui, uma região muito propícia dentro deste triângulo ascendente para ele ainda fazer uma correção. Cadu, por que você fez aquela venda naquela região, só que ele foi lá e fechou um doji, né, no último segundo, você acabou tomando loss e você ainda está insistindo ali numa venda, sendo que se a gente analisar essa região, o gráfico ele está fazendo uma micro tendência de alta. Porque o gráfico ainda está sofrendo uma influência da forte força gráfica que está acontecendo ali no gráfico. Tá lá, ó. Perfeito. Ele já era motivo de venda naquela primeira região. Ele só não fechou dentro do ativo que eu estava guardando
porque houve uma força ali naquela região, né, uma explosão no ativo de compradores, acabou fechando um doji e eu fiquei fora do movimento. Enquanto, pessoal, enquanto ele estiver trabalhando nessa forma, o gráfico, o que está acontecendo no gráfico? Ele está fazendo uma micro de alta, sim. Ele está fazendo uma micro de alta? Sim, ó, ele está fazendo uma micro tendência de alta. Você consegue entender isso aí? Ó? Ele está fazendo uma micro tendência de alta. Mas ainda ele sofre influência da tendência. Olha só onde tem uma resistência. Olha só onde tem uma resistência. Enquanto ele não quebrar essa movimentação de resistência, eu não posso pensar em uma compra. Tá? Eu posso pensar uma compra a partir daquele momento ou eu posso pensar uma venda também a partir deste momento. Então eu tenho vários fatores. Enquanto ele estiver aqui, ó, sob a influência da movimentação e tendo empecilho para ele buscar regiões, onde é o alcance dessa região aqui? Ó? Ele pode chegar na região e corrigir, buscar liquidez embaixo, corrigir, buscar liquidez embaixo. Agora ele pode corrigir, buscar liquidez em cima. Ele pode fazer todos esses movimentos, mas enquanto ele estiver aqui, ó, essa região ainda com a dificuldade que ele tem de fazer rompimento, porque o que aparentemente ele busca não é só buscar liquidez em cima. Ele vai buscar aqui, ó, movimentação de baixa. Então, enquanto ele estiver nesse movimento, eu estou pensando na influência da tendência. Por isso que a gente tem que operar sempre a favor da tendência, tá bom? Sempre a favor da tendência. Essa região aqui é uma região com muita dificuldade para ele transpassar, com muita dificuldade dele passar dessa região. Deixa eu apagar essas linhas aqui, ó. E agora você está vendo aqui como ele está fazendo um movimento tranquilo, o mesmo movimento que a gente aguardava. Tomei o loss aqui nessa região, né? Nessa região aqui, ó, que ele estava fechando exatamente nessa região para eu jogar o preço para baixo. Ele ainda consegue romper aqui, ó, o momento do loss, ó. Que ele era um candle de alta, fechando nessa região, estava tudo bem, quando no último segundo ele fechou esse doji. Aí não era uma venda nessa região, mas tá bom, né? Entendi o movimento gráfico, entendi ali que entra uma força naquela região. Começamos com o Euro JPY, fazendo uma venda. Em Euro JPY, uma venda que a execução não foi boa, né? Por causa do fechamento no último segundo aqui. Mas aguardei o gráfico fazer movimento e peguei ele ali em cima, na região ali, quando ele começou a fazer aquele padrão de vela. Basicamente um 3-1 já, seguindo as movimentações da tendência. Segunda-feira o mercado começa a trabalhar, o mercado começa a fazer movimentações. Você, entendendo todo esse contexto, entendendo como seguir a tendência, ou como operar a tendência de forma correta, em regiões de suporte e resistência, isso vai ajudar muito você a entender o gráfico e sair positivo, principalmente se é uma semana que inicia com volatilidade. Ó, GBP-USD, vamos dar uma olhada, ó. GBP-USD chegando ali em uma região interessante, uma região que demonstra ali regiões, né? Ele demonstra ali regiões de correção, como regiões de continuidade de preço, está muito indefinido ali. Vamos ver, ó, vou fazer uma comprinha ali na região. Por exemplo, ó, ele tem essa região aqui, que eu posso fazer a compra, e ele tem também essa região aqui, ó, tá? Ele tem essas duas regiões. Pela disposição gráfica que ele me demonstra ali, eu acredito ainda que eu posso pensar ali numa pequena compra, tá? Porque ele é uma região ali que ele tem um espaço, mas não é um espaço tão grande assim, ó. Vou entrar com mais duas taxas, não pegou, não deu tempo, ó. O tempo para comprar essa opção já terminou, tente novamente. Agora não dá, né? Enquanto ele não fechar aqui não dá. Por que que eu ia comprar ali mais com duas taxas? Para aproveitar o movimento ali do gráfico, tá? A gente vê que não é uma região ampla e ele está numa região de demanda, ou seja, uma região de suporte. Está entrando pressão, eu queria aproveitar ali, entrar com mais duas taxas, tá lá, ó. Fechamento perfeito. O gráfico trabalha de forma clássica agora, pelo menos o horário que eu estou trabalhando, às 7
antes, entre 7 e 7,5 aqui que eu abri o gráfico para trabalhar. Gráfico está trabalhando de forma clássica. Olha só que interessante, ó. Quando eu chego no gráfico, eu vejo aqui pontos de interesse. Pontos de interesse. Olha que lindo como é que está o gráfico trabalhando nesse exato momento. Eu tenho aqui, ó, ponto de interesse. Eu tenho aqui ponto de interesse. E tenho ponto de interesse. Eu não estou aqui a favor da tendência. Porém, contudo, todavia, a forma como a causa do movimento está trabalhando, eu consigo ter um movimento onde eu consigo corrigir essa movimentação da tendência. Então, esse aqui é o primeiro movimento que eu estou indo contra a tendência. É o primeiro movimento que eu estou indo contra a tendência. Espero acontecer um padrão de vela justamente na ocasião desse gráfico. Olha só. Como eu tenho região de liquidez aqui, região de liquidez no meio do caminho e região de liquidez na máxima do caminho, você percebeu que eu trabalhei no meio da região? Que eu sempre falo para o pessoal. Pessoal, o gráfico não é uma linha. O gráfico é uma região. Eu não sei se você já percebeu que quando eu chego na região, não sei se você percebeu isso, tá? Deixar uma dica para você se você não percebeu. Quando tem um candle fechando uma região assim, ó, e outro candle fechando uma região, por exemplo, assim, né? Era verde. Um candle fechando uma região assim, você pode perceber que a região, para mim, ela tem 3 posições ali. Eu não sei se você percebeu isso. Eu tenho aqui a região no fechamento do corpo, eu tenho o fechamento na máxima do pavio e tenho um movimento ali, ó, de 50% da região. Eu sempre gosto de trabalhar aqui, ó, no fechamento do corpo, tá? Fechamento do corpo. Quando o gráfico não faz movimento de fechamento do corpo, eu venho buscar no meio do caminho. Ah, Cadu, mas por que você não trabalha então na máxima da região? Porque às vezes, quando ele trabalha ali na máxima, muito na máxima, depende do padrão ou do movimento que ele está fazendo, ele já vai fazer um rompimento, tá? Aqui mesmo, por exemplo, ó, esse movimento aqui. Se ele viesse buscar essa região máxima aqui, eu já não entraria, que ele poderia estar fazendo um movimento de rompimento nessa região. Por eu estar contra o movimento da tendência, ele já poderia estar fazendo ali o quê? Um movimento de rompimento naquela região. Então, quando eu olho o gráfico, presta atenção porque eu vou falar, hein, pessoal. Depois tem um pessoal que fica mandando print aqui do canal do YouTube. Ah, professor, eu não entendi direito o que você falou ali e tal. Gente, é só rever a aula, tá? Então, eu vejo aqui, ó. Eu vejo aqui um ponto de entrada, o primeiro ponto de entrada na região, eu vejo o segundo ponto de entrada na região e o terceiro ponto de entrada na região. O que vai definir se eu vou fazer, por exemplo, aqui, ó, a entrada no ponto 1, a entrada no ponto 2 ou a entrada no ponto 3? O que vai definir a minha entrada? Vai definir justamente o contexto gráfico. Eu tenho a região ali, né? Eu tenho a região, tá? A região está definida. Eu já sei qual é a região. Como é que a tendência está trabalhando? Como é que está o padrão de vela nessa região? Como é que ele está se comportando ali na região? Então, eu vou esperar o gráfico trabalhar, fazer fechamento de contexto e vou fazer a minha compra nessa região. Olha só, o que eu falei para você? Ele tem o ponto 1, né? Você conseguiu entender aqui, ó? Ele tem o ponto 1, ele tem ponto 2 e ele tem ponto 3. O que faz eu entrar exatamente ali? A microtendência aqui dentro, ó, ela faz o movimento, deixa padrão, não mostra força de continuidade. Então, ao invés de eu esperar ele vir buscar na máxima e uma possibilidade de rompimento pela forma como o gráfico demonstra e por estar contra a tendência, a partir do momento que ele já faz o padrão aqui no meio do caminho, eu já entendo que ele possa vir sair do ponto A, buscar liquidez aqui no ponto B,
ou para depois voltar na região, ou fazer rompimento e continuar subindo, buscar liquidez mais acima. Como é que eu vou saber disso? Só depois que o gráfico continuar seu movimento. Por enquanto eu não tenho como saber. O que eu tenho que entender é o seguinte, que eu estou fazendo uma entrada contra o movimento da tendência. Por eu estar fazendo um movimento contra o movimento da tendência, eu preciso ser o mais técnico possível, eu preciso ter o entendimento melhor possível de como o gráfico está trabalhando, para quando eu aplicar o meu trade, eu fazer o meu trade com excelência, eu fazer a minha entrada com excelência, eu ter a convicção da movimentação do gráfico, sabendo que se eu entendo o que o gráfico está fazendo, e eu tenho a convicção do que ele está fazendo naquele exato momento, eu vou fazer uma entrada. E olha só, os 3 pontos aqui são 3 pontos excelentes. Por quê? Porque são fundos, ó. Fundo, fundo, fundo. São 3 pontos excelentes. Então não adianta, só porque eu tenho 3 pontos ali, o gráfico fechar de qualquer jeito na região, eu vou entrando, por exemplo, este candle de força aqui, ó, havia fechado aqui na região do primeiro ponto, ó. Este candle de força aqui fechou na região do primeiro ponto. Por que que aqui eu não entraria como uma absorção? Porque eu já estou dizendo para você que o movimento gráfico, ó, se ele conseguiu segurar isso aqui, e ele já demonstra para mim, ó, que ele está numa vertente de queda, buscando um possível rompimento dessa região, eu não posso entender que esse candle aqui é uma absorção. Eu preciso esperar o gráfico desenhar para mim, para eu entender o que fazer no gráfico. Então, aprenda a operar a favor da tendência para operar as melhores regiões de suporte e resistência. Se você entender como operar a favor da tendência, você vai entender como operar nas melhores regiões de suporte e resistência. Seja a favor da tendência ou seja contra a tendência. Ah, Cadu, você fala sempre para não operar contra a tendência. Sim, eu falo, mas é possível? Claro que é possível, só que você tem que ser tecnicamente perfeito na hora da sua entrada. Porque quando você é aluno, por exemplo, agora eu estou falando com aquele que é aluno do treinamento, manda para mim e eu falo, ó, sua entrada foi contra a tendência, ó, sua entrada foi contra a tendência. E aí já teve aluno que falou assim para mim, pô, professor, mas você faz entrada ali contra a tendência e dá certo, eu faço dá errado? Porque existem outras situações para você prestar atenção no gráfico, como eu ensino lá no treinamento, todo passo a passo de cada setor. Então, se você falhar em um dos setores para entender o que está acontecendo ali no movimento do gráfico, você acaba tomando tinta ali naquela região. Tomou tinta ali naquela região, o principal fator é porque você está contra a força gráfica. Se você está contra a tendência, você está contra a força gráfica. Eu até falei, né, esses dias, falei sobre o desenho do avião, mas, por exemplo, se uma onda do mar, né, que assim representa o preço, a onda está quebrando para baixo, enquanto a onda não terminar, como é que você vai contra esse movimento de onda? A partir do momento que a onda terminar e dela começar a movimentar, puxar volume para continuar uma nova onda, aí sim é a hora de você trabalhar o movimento. É como o avião, né? Lembra? É como o movimento do avião. Enquanto o avião está subindo, como é que eu vou contra ele? Mas depois que o avião está descendo, eu vou a favor dele. Quando o avião está subindo, eu vou a favor dele. É uma questão de lógica, né, pessoal? Não é uma questão de querer inventar na frente do gráfico, é entender. Então, se você entender como operar a favor da tendência, você vai saber como operar as melhores regiões em suporte e resistência. Isso vai te dar uma visão gráfica excepcional. Aí basta ter disciplina, encaixar os setores dentro do contexto gráfico, entender ali a causa do movimento, a lógica do preço, ali o price action na região e executar a ordem com maestria. Assim como eu fiz aqui em GBP USD, ó, uma entradinha, tentei entrar com mais 2 taxas, né? Não computou, não deu certo. Euro USD, ó, entradinha de venda nessa região, com 2 taxas, perfeito, depois de ter tomado esse loss aqui, ó, porque você viu o que aconteceu, né? No último segundo, o candle recolheu com tudo e acabou me tirando do trade, fazendo essa volatilidade.
Quando ele fechou com esse doji, já entendi que ele estava fazendo um movimento aqui, ó, de busca de força, né? Fazendo aquele movimento de busca de força para buscar a região mais acima. Por isso que eu entrei depois com 2 taxas nessa região aqui, dando aquele gain lindo. E aqui em Euro JPY, novamente seguindo a tendência aqui, ó, fazendo essa venda. Aqui eu entrei com uma inspiração até de tempo maior, né? Porque eu imaginei que ele fosse fechar aqui ou aqui nessa região, mas ele não teve tanta força assim, acabou fechando ali próximo ao preço mesmo. Tá bom, pessoal? Praticamente um 4-1 aí, ó, fechando amanhã dessa segunda-feira, fechando essa aula. Eu espero que você tenha entendido realmente como é que se analisa o gráfico a favor da tendência para operar as melhores regiões de suporte existentes. Se você quer aprender como é que se faz essa análise passo a passo, aprofundar, tem alguém para te acompanhar, tirar suas dúvidas, um mentor para ajudar você, você será muito bem-vindo ao treinamento. O acesso é vitalício, as dúvidas são sanadas diretamente comigo, os links estão embaixo aí fixado nos comentários ou aí nas minhas redes sociais, assim como aí no canal do YouTube, você vai ver na descrição. O treinamento continua com super desconto, vou tentar fazer até aí pelo menos o final do ano esse preço, estou tentando. Eu não sei se consigo segurar até o final do ano, mas por enquanto está nessa super promoção. Aproveite, você vai ter todo o suporte comigo para que você realmente vença nesse mercado e tenha a consciência de como operar de forma correta o gráfico, tá bom? Você que está aqui no canal do YouTube, que está aprendendo, está vendo como funciona o gráfico, está procurando ter uma nova visão, entender o gráfico, esquecer esse negócio que a leitura gráfica bateu na linha e entrou, esquecer esse negócio que sala de sinais vai te ajudar, esquecer que o robô vai fazer tudo por você. Se você é alguém que está querendo aprender realmente a analisar o gráfico e usar o seu cérebro ao seu favor, continue aqui no canal. Aqui no canal você vai ver todos os dias super dicas. Eu trago aqui conhecimento profissional para você de como analisar o gráfico e operar o gráfico de forma correta, tá bom, pessoal? Não saia sem deixar um like, não saia sem se inscrever no canal, isso ajuda muito aqui ao canal, ao YouTube entender que vocês estão gostando do conhecimento passado aqui de forma gratuita. A única coisa que eu te peço é que você deixe um like, um comentário, isso vai me ajudar muito, tá bom? E ative o sino de notificações para você não perder nenhuma aula, tá bom? Te vejo na semana toda aí, te vejo amanhã numa próxima aula, no próximo trade. Fica com Deus. Fui.